Bom, pessoal, nós vamos estar hoje trabalhando sobre a ideia de corpo, né? E a ideia, o que eu estou pensando em fazer é gravar uma série de vídeos que possibilitem adiantar um pouco a nossa conversa, a nossa discussão. E, e ao mesmo tempo tentar, vamos dizer assim, colocar vocês em perspectiva do porquê que nós trabalhamos a ideia de corpo e fundamentos filosóficos e corpo e tecnologia. Então, eu vou começar com vocês, basicamente, tentando mostrar a importância disso, né? Por que é importante essa coisa da gente pensar em termos de um corpo, né? E isso é muito significativo. Vejam, no início a gente não tinha uma ideia clara do que de fato, vamos dizer assim, o corpo, né? O ser humano, a pessoa, lá nos seus primórdios, ela não tinha uma compreensão de corpo tal como nós temos agora, tá? Não havia essa reflexão, não havia, vamos dizer assim, esse tipo de ocupação mental do raciocínio para a gente pensar essa coisa, vamos dizer assim, aqui, que hoje, vamos dizer assim, nós pensamos tão intensamente, que é o corpo. Então, imagina a relação que nós tínhamos, vamos dizer assim, a relação que nós tínhamos com o corpo. A gente pode pressupor, né, não há uma forma exata da gente ter certezas sobre isso, de que o sujeito, a pessoa, ela vivia simplesmente, né? Ela fazia as coisas, ela realizava os seus empreendimentos, ela plantava ou ela caçava, ela tinha suas relações, né, para procriação, né, ou não, né? Isso tudo são especulações, né? Porque não havia uma possibilidade, né, de racionalidade para que a gente pensasse a ideia de corpo. Então, pensar a ideia de corpo é algo muito recente, muito mais recente na humanidade do que a gente pode imaginar. E muitas vezes, quando a gente fala sobre o corpo, né, sobre esse corpo é meu, né, a impressão que nos dá assim, é que esse corpo sempre foi nosso, né? E a gente tem profundas dúvidas disso, né? Ainda que eu entenda que essa minha colocação ela vai ter repercussões políticas, né, de diversas formas. Esse corpo que é meu, né, que nós afirmamos que é o nosso corpo, na verdade ele é um corpo que vem submetido a forças, né, naturais e forças artificiais que modelam esse corpo, né? Fica difícil de você saber se realmente, de fato, né, esse corpo é seu ou meu, né? Não funciona assim, né? Nós não deveríamos funcionar em cima dessa ilusão de que o corpo, no caso, ele representa, vamos dizer assim, essa complexidade inteira que é a pessoa. De fato, esse corpo, a ideia de corpo é de algo, um espaço, um lugar, ou então um imbricado, um plano, não é, que é bastante complexo e que tem inúmeras forças atuando sobre ele, né? Nós não teríamos, vamos dizer assim, hoje a capacidade, não é, a não ser que a gente funcione em estratos, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que, quando eu falo funcionar em estratos, né, o corpo ele existe, vamos dizer assim, em diversos planos, tá certo? Ele perpassa diversos planos e é perpassado por esses planos, não é? E se eu posso dizer que alguma coisa é mais próxima de ser minha, eu estaria basicamente aqui no plano biológico, né? Talvez um dos primeiros planos, né, que seria o plano material. E talvez eu pudesse dizer que realmente esse plano
é meu, e ainda assim esse plano, que é um dos mais superficiais que nós temos, né, ele de fato ele é padronizado, ele é submetido a regras, ele é submetido a inúmeras influências, né, que a gente pode pensar em termos de influências médicas, em termos de influências estéticas, em termos de influências tribais, né, que talvez não fossem suas, né, ou minhas, né? Então, pensar que o corpo é fácil, vamos dizer assim, de ser tratado como uma coisa, né? Tipo, eu adquiri o teclado do meu computador, então este teclado é meu, né? E mesmo esse teclado eu acabo me submetendo, ele é meu, mas o design, a forma como as coisas estão dispostas nele, a maneira como ele funciona, o hardware que está incluído nele, o software que está nele, tudo, né? A força, a potência que ele resiste, vamos dizer assim, cada vez que eu teclo nesse teclado, de fato, parece que são minhas, mas quem definiu isso foi a empresa que construiu o teclado. Então ele é meu, mas ele é um meu onde eu tive que superficializar a compreensão desse teclado, a ponto de que eu aceite, vamos dizer assim, todas essas complexidades, vamos dizer assim, que na verdade não fui eu que coloquei nesse teclado. Eu apenas adquiri um produto teclado, né? Então, com o corpo, eu não diria que é absolutamente análogo, mas o corpo ele sofre influências e forças que nós não somos donos disso, de maneira alguma. E quando nós vamos contrariamente a essas forças, quando nós nos opomos a essas forças, em geral a gente acaba sendo regulado por regras, ou acaba sendo regulado por leis, né, que vão dizer assim, bom, tudo bem, o corpo é seu, mas se você funcionar numa sociedade e resolver sair nu pela cidade, você vai ser preso, porque existe uma regra sobre o atentado ao pudor. Então este corpo é meu, mas eu não posso fazer com ele o que eu quero. Então até onde, vamos dizer assim, esse corpo é meu. Mas eu quero avançar um pouquinho nessa conversa, né, e colocar para vocês que, de fato, quando nós trabalhamos, né, quando nós interagimos na sociedade, quando nós interagimos com outras pessoas, esse corpo tem outros estratos que se relacionam com o outro, né? E esses estratos eles acabam sendo submetidos novamente a classificações, a regras, a leis, a forças que não são nossas. Então eu poderia chegar, por exemplo, aqui no status essa ordem aqui dos planos não é agora nesse momento muito significativa, mas eu poderia, vamos dizer assim, pensar no status informação. Então o corpo também é informação, o corpo informa, né? O corpo informa, ele circunscreve, ele dá uma ideia de como é que aquelas racionalidades que são, vamos dizer assim, construídas pela pessoa, que também sofre diversas influências de diversos lados, como essas forças, vamos dizer assim, se materializam numa estética, se materializam num comportamento, se materializam numa política, se materializam através das nossas ideias e subjetividades, não é? E são expressas. Então aqui a gente já tem uma outra associação, né? Que seria a associação desse corpo já com dois planos ou dois estratos onde ele vai se caracterizar, que no caso é o da informação e o material. Né, o corpo biológico e o corpo material. E quantas e tantas vezes nós sucumbimos, vamos dizer assim, a essas forças sem nem ao menos notar. Então, vejam, né, aqui eu já posso começar a tentar mostrar para vocês essa complexidade da reflexão sobre a ideia de corpo, né? Não é uma unanimidade, tá certo? É um assunto profundamente aberto, né, mas que
traduz, vamos dizer assim, elementos que vão acabar se manifestando na nossa ação, por exemplo, aqui dentro da universidade. Então, os nossos corpos, ou os corpos que somos, né, de acordo com a maneira como vocês se colocam, alguns vão defender a ideia de que esse corpo é absolutamente integrado à pessoa, ele é absolutamente imbricado, entrelaçado. Então, eu não deveria, vamos dizer assim, me relacionar como este corpo é meu, como se ele fosse uma coisa que é minha, né? Esse corpo é, e ponto final. Isso é uma visão, né? Outras visões, elas vão trabalhar com outros estratos, com outras significações, e vão, vamos dizer assim, se relacionar com esse corpo de uma forma ainda que conectada, mas não imbricada, tá? Então eu teria dois extremos, né, para a gente pensar, né? De um lado, eu pensar nesse corpo, né, e nesse eu como uma coisa toda misturada aqui, ou pensar nesse corpo conectado a algo, né, com conexões, né? Então essas duas formas, né, a forma 1 e a forma 2, a gente poderia nesse momento colocar como dois limites numa compreensão de corpo. Aqui a F1, aliás a F2, e aqui a F1, ou seja, e nesse meio e fora desse meio, toda essa região aqui de compreensões do corpo, elas ainda estão, vamos dizer assim, para serem exploradas, tá certo? Então, vejam como a ideia de corpo ela é complexa, né? O que seriam das racionalidades, né? O que seriam das nossas subjetividades, o que seria do amor, se isso não pudesse ser materializado ou subjetivado através do corpo, ou no corpo, ou o corpo materializar isso, né? Então, alguns vão pensar que materializam o seu amor através do corpo, outros vão pensar que o corpo é amor, outros vão pensar que esse corpo materializa o amor que eu quero, outros vão materializar... Entende? É uma relação que nós temos com o que nós estamos, né? E alguns vão usar que é uma relação que nós temos com o que nós somos, né? Então, é uma diferença muito grande, tá certo? Do ponto de vista da filosofia, e aí já imbrica, né? Com a tecnologia. Por isso eu resolvi que eu vou gravar esses vídeos, e serão os mesmos vídeos para as duas disciplinas. Tá? Em razão da força, vamos dizer assim, que todos esses aparatos tecnológicos, como por exemplo essa camiseta que eu estou usando, é uma tecnologia, o óculos, tudo isso traz ou traduz tecnologias. Então eu vou imbricar essas duas discussões. Numa delas a gente vai ficar mais fundamentado no aspecto da ideia, na outra a gente vai ficar mais próximo da ideia da tecnologia, que vai ser um caminho, vamos dizer assim, de satisfação de necessidades ou satisfação de exigências. Então o que nós temos até aqui, né? Nós temos esse corpo perpassado por forças, né? Algumas que a gente reconhece, outras que a gente não reconhece, algumas que que são artificiais, né? Artificial é aquilo que é construído, e outras que são naturais, ou seja, que não foram necessariamente ou não foram construídas, né? Então nós vamos naturalizar. Vocês vão perceber que nós, as pessoas, nós naturalizamos elementos artificiais e muitas vezes nós nem nos damos conta disso. Mas imagina, ó, então eu tenho aqui uma perspectiva de um corpo material, de um corpo informação, né? E tenho outros planos ainda de manifestação desse corpo. Por enquanto, a gente vai se fixar nesses dois, porque lembra que o início, né, da nossa história é a gente tentar compreender a importância de se estudar o corpo. Então, esse é o nosso foco nesse momento, né? Qual é a importância, por que, né, a gente estuda o corpo, tá certo? E aqui eu